Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma notícia que rolou ontem, trazendo aí mais um caso bizarro desse bolsonarismo que a gente está vivendo, né? Um curso preparatório de Santa Catarina, da cidade de Criciúma mais precisamente, fez uma apostila, né, que já está rolando há algum tempo aí, comparando o Lula ao Hitler e ao Mussolini e fazendo várias, enfim, afirmações bizarras ali dentro. E a gente vai falar um pouco sobre essa notícia, vai fazer alguns comentários críticos e, enfim, aplicar um pouco de filosofia nisso aí para tentar trazer um pouco de inteligência, né, para esse cenário bizarro que a gente está vivendo aí nos últimos anos, tá? Então, é um curso de Santa Catarina, tá? Da cidade, como eu falei, né, da cidade de Criciúma, um curso preparatório, chama-se Domina Cursos. E a notícia é a seguinte, está aqui, ó, a empresa foi notificada pelo Procon que deu prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos, né? O Procon recebeu reclamações de pais de alunos, enfim, de pessoas, alunos também dos cursos, né? E, enfim, e aí a empresa, o curso, na verdade, está obrigado aí pelo Procon em um prazo de 10 dias a prestar esclarecimento sobre esse conteúdo bizarro dessas apostilas, né? O órgão de defesa do consumidor foi acionado após uma série de denúncias feitas por compradores da apostila, tá? Isso aqui saiu no Globo, tá? E a apostila também chamou a Dilma de búlgara insignificante. E aí a gente faz aqui um comentário rápido, né? Porque como é que, né, a terra plana capota, como costuma se dizer aí, né? Porque a Dilma essa semana, enfim, foi empossada como presidente do BRICS, né? Que é um dos bancos mais importantes do mundo, o Banco de Desenvolvimento dos países ali, né? Da Rússia, da Índia, da África do Sul, né? Do Brasil e da China, né? Então, enfim, ela é uma búlgara insignificante, talvez seja um pouco menos insignificante do que o bunda suja do dono desse curso, né, que escreveu isso aí. Mas enfim, continuemos, né? E aí isso chama atenção para várias questões, né? Primeiro de tudo, chama atenção para algumas coisas mais evidentes, né? Quer dizer, essa coisa do direito ao ponto de vista. É evidente que, né, não existe abordagem imparcial da história, não existe abordagem totalmente isenta, né? Isso não existe. Porém, existe um limite, né, para você sugerir aí certas bizarrices, e esse limite me parece que ele é justamente a honra do outro, né? Você pode achar lá na sua cabecinha, dentro da sua casa, lá no seu banheiro, né, que o Hitler era comunista. Você pode achar isso perfeitamente, né? Agora, você publicar isso e de repente comparar o Hitler com o Lula ou com, enfim, né, com uma pessoa aí que está, né, você aí vai sofrer sanções, porque não é assim que funciona, né? A liberdade de opinião acaba quando você invade o direito do outro, quando você invade o espaço do outro, a honra do outro, né? E aí a apostila fala também, compara, é interessante, é engraçado, né, que a apostila compara, para se ver como é que é uma salada bizarra a cabeça da extrema-direita brasileira. Porque, por um lado, eles criticam o Hitler, o Lula, né, dizendo que o Lula parece com Hitler e com Mussolini, e aí finalizam ali um dos parágrafos dizendo que o capitalismo e a crise são sinônimos, como se estivesse fazendo uma crítica a isso, né? Enfim, quer dizer, é um negócio esquisitíssimo, uma mistureba danada que, pô, não faz o menor sentido. E aí também tem uma sessão de conhecimento, ainda comentando a notícia, antes de passar para a reflexão, né? Uma parte de conhecimentos gerais, né? Os responsáveis pelo material alegam que o PT deseja para o Brasil o mesmo aparelhamento da justiça registrado na Alemanha nazista. Foi uma nota aqui da Carta Capital, quer dizer, o que parece, né, ou melhor, né, parece que o que gera essa ideia na cabeça de certos bolsonaristas é o fato de que o PT, por ter ficado, né, 12, 13, 14 anos no poder, ele teve ali várias escolhas no STF, o que é do jogo, né? O Bolsonaro ganhou a eleição, escolheu duas figuras ali para o STF que
cá entre nós, do meu ponto de vista, do ponto de vista de muita gente boa aí, são figuras que não deveriam estar ali, para dizer o mínimo, né? São figuras meio crentes, ali, evangélicos, né? Pessoas que misturam religião com o direito, então, enfim, né? E outra, o Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal, né? Ele diz isso abertamente naquela reunião bizarra lá dele com o juiz Moro, com o tal do, né, daquele sujeito lá do Passar Boiada, Damares, Paulo Guedes, essa trupe de, enfim, de figuras bizarras que a gente viu aí no Brasil nos últimos 4 anos. Então, assim, o Bolsonaro é que aparelhou a Polícia Federal. Ele diz abertamente isso, ele diz, se eu não puder trocar o cara na ponta de não sei o que lá, eu troco o fulano, se não puder trocar o fulano, eu troco o diretor, se não puder trocar o diretor, eu troco o ministro. Não vou esperar ferrar os meus filhos. Ele diz isso, entendeu? Então, quer dizer, tem que ser muito idiota para poder não entender essa diferença, né? E é o caso, parece aqui, dessa gente desse cursinho lá. E aí, eles mostram uma fotomontagem, eu vi lá, né, uma fotomontagem bizarra do Lula do lado do Mussolini e embaixo escrito, a legenda, né? Lula, Mussolini da Silva, Hitler. É um negócio que chega a ser assim, engraçado, né? De tão patético, né? E aí tem mais uma parte, né, que eles dizem, né, de como o PT se transformou num partido de ideologia fascista e comportamento fisiológico. Para resumir, né, porque a gente já falou 500 vezes isso aqui, o fascismo do Mussolini, né, do Hitler e tal, eles tinham uma característica, aliás, mais específica, que era duas, na verdade, né, o nacionalismo exacerbado, exagerado e no caso do nazismo especificamente, o antissemitismo, né? Que é o ódio aos judeus, enfim, né? O desejo de matar os judeus, etc. Quem é que prega patriotismo exagerado no Brasil? É o PT? Não é, é o Bolsonaro. Bolsonaro é um projeto de fascista. Ele só não vai ser fascista nunca na vida dele, porque, primeiro, ele é brasileiro, e é uma coisa completamente anacrônica, né? Um fascista brasileiro, né? Um país mestiço, um fascista, quer dizer, né? São um verme, né? E também não faz sentido porque, no fundo, Bolsonaro e continuará sendo um joguete na mão dos neoliberais, muito diferente do fascismo original do Mussolini, que tinha ali um projeto muito mais vertical, com poder instituído e tudo mais, então, que foi bizarro, foi horrível, né? É uma experiência que não deve se repetir, mas que tem traços diferentes do que a gente está vivendo no Brasil hoje, totalmente, né? Inclusive eu fiz vídeo aqui refletindo, né? Porque é uma coisa que até hoje eu reflito, se cabe, né, essa expressão, que muita gente chama o Bolsonaro de fascista. Não sei nem se cabe essa palavra nele, não sei se ele é um protofascista, se ele é um partifascista, entendeu? Porque fascista a vera, o Vanderlei Luxemburgo, técnico, né, que foi técnico aí da seleção brasileira, do Flamengo, do Vasco, enfim, multicampeão. Ele uma vez, alguém perguntou para ele o seguinte, o Vanderlei e o Odivan, né, e tal, aquele zagueiro do Vasco, né? Aí o Vanderlei falou, não, o Odivan para mim é um grande zagueiro, por quê? Porque ele é um zagueiro, né? E essa expressão muito interessante, né, do Vanderlei, porque é o zagueiro, né? Quer dizer, aquele cara que ele não tem tique de atacante, de querer driblar na área e perde a bola, né? Ele é aquele cara que sobrou no pé dele, ele dá um bico, não tem conversa fiada. Então a gente pode trazer para a nossa reflexão aqui e dizer o seguinte, o Mussolini era um fascista, né? Fascista vera. O Hitler era um nazista. O Bolsonaro não é um fascista, né? Ele é um fascista do Paraguai, ele é um patriota do Paraguai, é um conversinha fiada, enfim, joguete na mão do Paulo Guedes, dos neoliberais, que no fundo é quem estava tomando conta da história, né? Então dizer que o Lula, o PT, né, como está aqui, né, o PT se transformou num partido de ideologia fascista, isso é uma estupidez assim, inacreditável, né? Porque, dentre outras coisas, porque o PT e a esquerda brasileira tem um nacionalismo, mas não é um nacionalismo idiota, como esse patriotismo dos bolsominions e do Bolsonaro. É um nacionalismo de projeto,
de projeto de país, desenvolvimento nacional, investimento público, diálogo com os países. Tanto é que a Dilma está lá agora nos BRICS, né? Esses mecanismos multilaterais de diálogo internacional foram quase todos negligenciados e atacados pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um imbecil. Essa é a realidade. O Bolsonaro, vou repetir aqui, ó, o Bolsonaro é um imbecil. Botem isso na cabeça de vocês. É um sujeito que, assim, se ele cair de 4, ele não levanta mais, entendeu? Por isso que ele vive aí repetindo essas asneiras todo dia, negocinho, conversa. Outro dia ele repetiu um negocinho de conversa fiada de Celso Daniel. É um imbecil, o Bolsonaro é um imbecil, certo? E o Paulo Guedes é um imbecil, mas é um imbecil malandro, né? Por que eu digo que é um imbecil? Porque o projeto dele de país, a visão dele de país é uma visão péssima. Porém, ele não é burro, ele não é, né? Ele não é, ou melhor, ele não é retardado igual o Bolsonaro. Então, ele é um imbecil do ponto de vista cognitivo, mas ele é malandro. Então, ele ficou ali e está ali, fez o jogo que tem que ser feito e usou o Bolsonaro, entendeu? Que vivia vomitando na época da campanha, não pode fazer, não pode privatizar a Eletrobras, a gente aqui. Chegou lá, fez tudo do avesso, né? Porque não, o Bolsonaro é uma farsa, né? E aí, voltando aqui à matéria, que está citando a apostila, né, a tal apostila, a apostila diz ainda, então, que o PT então, se transformou num partido de ideologia fascista e comportamento fisiológico. Comportamento fisiológico? Quem faz comportamento fisiológico é o tal, aspas, em negrito, centrão, que é a direita que o Bolsonaro já se disse, eu sou do centrão. Né? Se existe uma fisiologia na política brasileira, essa fisiologia está no centrão. No tal centrão que eu já disse aqui para mim que essa palavra não faz sentido nenhum para mim. Para mim, isso aí, tal de centrão, é a direita que não ganha eleição e fica ali, ó, entendeu? Fica barganhando do ponto de vista canalha ó, eu voto na sua emenda desde que tu me dê dinheiro, entendeu? Isso é o fisiologismo. Quem faz isso não é a esquerda, por um motivo que, assim, não precisa ser muito inteligente para entender, não, por um motivo quantitativo. A esquerda nunca tem maioria no Congresso. Como é que ela pode ser fisiologista? Entende? Não precisa ser, né? Não precisa ser, né, minimamente inteligente para entender isso. O fisiologismo é trocar voto por dinheiro, de obra. Você tem lá, você é um deputado lá do interior de Goiás, aí você quer mandar, né, uma grana para lá para poder fazer média com seus eleitores. E aí, quem ganhou foi o Lula. Não tem problema, eu sou fisiologista mesmo. Eu chego lá e, ó, meu irmão, aí, ó, você me dá entendeu? Uma emenda boa aqui, uma grana boa aqui nas emendas, e eu voto contigo, não tem problema, entendeu? Isso é o fisiologismo. Então, se a esquerda, do ponto de vista quantitativo, ela nunca teve no Brasil maioria no Congresso nem no Senado. Como é que a esquerda pode ser fisiologista? Ó, vamos raciocinar, meu irmão, entendeu? Vamos botar o tic-teco para funcionar, cara, entende? Então, esse é um ponto aqui, né? E aí, para continuar, antes da gente fazer, né, algumas reflexõezinhas rápidas aqui e trazer uns 2 ou 3 livros rápidos aqui para vocês hoje, a apostila ainda chama o Dias Toffoli, ministro do STF, de juiz petista, né? Enfim, só para finalizar aqui. E aí o PROCON se manifestou, tá aqui, vou deixar o link para vocês aqui das reportagens do Globo e da Carta Capital que citam isso, né? Que a suspensão, o PROCON falou que a suspensão, né, pode acontecer a suspensão da venda da apostila e o CNPJ do curso pode ser bloqueado até que se esclareça a situação. E ainda isso pode gerar, né, no limite, a aplicação de uma multa de 19 milhões de reais, porque é um ataque muito violento à honra de alguém você chamar a pessoa de nazista, de fascista, né, como Mussolini, entendeu? Então, enfim, é bizarro isso, né? E o curso trabalha com concursos públicos federais, estaduais e municipais. Então, o caso veio também, né? Porque essa coisa de 500 milhões de cursos, né? Abriu, liberou o mercado de cursos, e aí qualquer retardado faz uma apostila aí, entendeu? Começa a vomitar besteira na cabeça dos outros, daqui a pouco tá aí, ó, a gente, né? Como tá acontecendo.
Eu sou um cara que eu conheço muita gente de esquerda e eu já fiz também, e a gente vem alertando sobre isso há décadas, para o fato de que essa absorção meio acrítica de certos elementos da cultura dos Estados Unidos iam acabar gerando isso aí, ó, né? E o bolsonarismo, defensor de armamento, etc., foi o limite extremo disso, tá aí, ó, várias crianças matando o professor na escola, matando os alunos ou os colegas. Isso aí é Estados Unidos, não acontece na Europa, não acontece em outros lugares, acontece nos Estados Unidos. E está sendo trazido para cá por essa gentalha, entendeu? Essa é a questão, sabe? Enfim, então vamos às reflexões, né, que a gente pode fazer. Tudo isso é uma herança do bolsonarismo, né? E também é uma herança do olavismo, vamos deixar bem claro aqui, né? Porque o Bolsonaro, ele é uma besta, vou repetir aqui, né? O Olavo de Carvalho é uma besta estudada, era, né? Faleceu. Era uma besta estudada, quer dizer, um sujeito com visões de mundo patéticas, um conspiracionista ali, retardado, cheio de, né, de problema na hora de sustentar os seus argumentos, um monte de teses, né, patéticas sobre a história, sobre a política e tudo mais. Enfim, mas era um cara que leu. Então aí quando o cara é um burro desse que lê, ele, né, ele argumenta um monte de asneira, mas ele cita, né, o Wittgenstein, cita o fulano, cita o Hayek, cita, e aí fica aquela pompa de, né? Mas no fundo, esse papo furado de dizer que o PT, né, enfim, tem conexão com o fascismo, isso remete a essa questão de que o nazismo era de esquerda, né? Que essa era uma tese do Olavo de Carvalho e uma tese aí que a gente tem visto na direita de maneira geral, né? Especialmente na extrema direita, né? E eu chamo a atenção para uma questão aqui importante, que eu acho, para finalizar a reflexão, tá? Que eu acho bacana de dizer. A gente vive uma época hoje, né, já aí nos últimos 20 anos, talvez de uns 20 anos para cá, daquilo que a gente costuma chamar de revisionismo histórico, né? Então, vários grupos que historicamente sempre foram negligenciados ou excluídos do jogo, né, do discurso, das manifestações mais amplas, começaram a ganhar espaço tanto com a internet quanto, de fato, com o jogo democrático, né? A gente está vendo aí, o Lula criou o Ministério dos Indígenas, isso é fantástico, é um espaço que essas pessoas estão ganhando dentro do jogo institucional e a internet permite que se publique muita coisa e tudo mais. Então esse revisionismo histórico ele gera uma série de consequências. A questão é que hoje em dia, como virou moda fazer revisionismo histórico, todo mundo quer fazer, né? E isso, até certo ponto, é legítimo. A questão é que a gente precisa ir analisando caso a caso, né? Deixo aqui já a dica para vocês do livro do Roger Chartier, tá? A História ou a Leitura do Tempo, que ele fala muito sobre isso, né? Sobre esse caráter aí do historiador de não ficar apenas reproduzindo ideias fixas, né? Mas também, enfim, exercitar hipóteses e dialogar com, né, com as possibilidades ali, até aquelas que não são tão evidentes e tal, para poder pensar melhor a questão, né? A história não é mais aquela disciplina de uma linha reta, né? Um movimento retilíneo uniforme, passado, presente e futuro, né? As coisas estão, né, enfim, num jogo aí muito complexo, né? E eu lembro do Samba da Mangueira de 2019, que eu sempre cito aqui, né? E o Samba da Mangueira é aquele que diz, né? A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, né? E aí depois diz, né? Eu quero um país que não está no retrato. Então, assim, hoje em dia todo mundo quer contar a história que a história não conta, né? O avesso do mesmo lugar e o país que não está no retrato. A questão é que a gente tem que comparar, tem que fazer, tem um limite para isso, né? Tem um limite para isso, porque a história que a história não conta, dizer que o nazismo era de esquerda é a história que a história não conta. Só que às vezes a gente diz a história que a história não conta, não é porque essa história que a história não conta estava sendo posta para baixo do tapete, é porque simplesmente ela não existia,
entendeu? E mais, você pode até, dentro, como eu já falei aqui, né, dentro de casa, nas suas fantasias pessoais, no banheiro, lá, enfim, né, você pode achar isso. O problema é você publicar isso, você começar a querer transformar isso em apostila e querer, enfim, né, criar uma espécie de debate público em relação a um negócio desse. Escreve um romance, escreve um conto, escreve um poema, enfim, ou até faz um filme, enfim, entendeu? Agora, você colocar numa apostila isso e se referindo a pessoas que estão vivas e ali, né, podem ser afetadas com isso, é um problema que, né, tem que ser ponderado, especialmente por alguém que se pretende ali, alguém que vai trabalhar com educação, né? E existe também essa coisa, o avesso do mesmo lugar, né? O avesso do mesmo lugar, porque é isso aí, né? O nazismo é de direita. Qual é o avesso disso aí? O nazismo é de esquerda, entendeu? E você ficar às vezes dizendo o avesso nem sempre nem sempre funciona muito bem, né? E eu quero um país que não está no retrato, também é uma coisa, mesmíssima coisa. Porque o país que não está no retrato, né, ele é o país, do ponto de vista dos grupos sociais excluídos historicamente, a gente pensa que logo nos indígenas e nos negros escravizados, né? Era o país que não estava no retrato. O retrato do Brasil sempre foi feito por brancos, portugueses, a elite econômica e etc, né? E aí os indígenas não tinham voz para poder dizer qual é o retrato do país para eles, né? O pessoal do romantismo lá no século XIX tentou fazer enfim, né? Tentou fazer uma espécie de alavanca para isso, né? Mas o fato é que continua, até hoje o governo Bolsonaro foi mais um exemplo catastrófico para os indígenas, como a gente tem visto o tempo todo, especialmente com a questão dos Yanomamis. E com os negros acontece a mesma coisa, né? O Brasil teve a escravidão, foi o último país a acabar com a escravidão, foi uma coisa violentíssima, né? Centenas de anos ali, essas pessoas sendo maltratadas e tudo mais, e os negros estão aos pouquinhos ganhando espaço para poder tentar dizer que país é esse que não está no retrato e que eles sabem, né? Agora, da mesma forma, você vir dizer que, né, que enfim, a esquerda brasileira, o Lula, é um fascista, também não está no retrato, só que é um não está no retrato completamente falso, completamente, né, enfim, é patético isso. Porque isso não se sustenta assim com 5 minutos de debate, com alguém que realmente estudou, realmente entende a coisa. Porque é uma coisa que eu levantei aqui algumas dicas que podem fazer enxergar isso, né? Essa coisa aí do fisiologismo do PT, isso é uma coisa patética, não se sustenta. O fascismo, dizer que o Lula é um fascista, qual é o nexo disso, né? Inclusive pelo fato de que o nazismo e o fascismo eram abertamente anticomunistas. Isso está aí registrado, né? Tem reuniões do Hitler lá dizendo, e outra, né? Para além dessas reuniões iniciais do partido, o Hitler tentou invadir a União Soviética, com o apoio da Itália, com o apoio do Mussolini, com o apoio do Japão, enfim, né? Então, que conexão é essa que essa gente faz? Assim, essa gente viaja, né? Eles estão no mundo paralelo, assim, tal, né? E, ó, eu sou um liberal, gosto muito de certas perspectivas da contracultura americana, fuma lá a sua maconha histórica em casa e fica em casa repetindo que, ó, o nazismo era de esquerda, entendeu? Agora, fazer uma apostila escrevendo isso, meu irmão, aí fica difícil, aí, entendeu? Aí complica, né? E eu finalizo aqui deixando mais uma vez 2 dicas aqui para quem quer entender. Na verdade, livros sobre o nazismo tem, né, centenas. Filmes sobre o nazismo tem centenas, né? A Lista de Schindler, O Pianista, A Menina que Roubava Livros, tem, né? Você vai achar, né, milhares de filmes aí que colocam o nazismo em discussão, inclusive essas conexões aí, né, do nazismo com a União Soviética, do ponto de vista ali, né, deles serem inimigos, né? E os livros também, mas eu deixo aqui 2 apenas para vocês, para quem quiser aqui dar uma aprofundada. Está aqui O Sobrevivente, Memórias de um Brasileiro que Escapou de Auschwitz, que é um livro do Alexander
Henrik Lacks, tá? Um livro muito bacana e muito importante, né? Porque ele conta tudo, é muito pesado o livro, né? Mas é importante ler isso aqui, tá? E o livro da Hannah Arendt, tá? Que é o Eichmann em Jerusalém, que é o julgamento do Eichmann, né? O último nazista capturado. E aí eu acabei de falar o nome da Hannah Arendt aqui, a minha gatinha Hannah fez um barulhinho ali embaixo porque ela sabe que eu tô falando dela, entendeu? Então, enfim, o livro da Hannah Arendt, a Hannah Arendt foi cobrir o julgamento do Adolf Eichmann, que foi o último nazista capturado, né, pelos judeus, pelo Mossad, Serviço Secreto de Israel, em Buenos Aires, foi julgado, e ela conta o julgamento aqui e conta uma série de questões interessantes aqui ligadas a isso, tá? Então é isso, pessoal, a reflexão do vídeo de hoje é essa, e vamos ver aí, tomara que esse curso lá pague uma multa, né, por ter feito essa bobagem, por ter escrito essa bobagem aí, e que a gente consiga, né, ir mantendo aqui o debate num nível um pouco mais elevado que esse, e que esse tipo de bizarrice bolsonarista vá aos poucos, a gente vai se livrando disso aos pouquinhos, porque o momento agora é de fazer justamente esse trabalho, né, de limpar, né, a bosta que essa gente toda foi deixando no Brasil nos últimos 4 anos. Olavo de Carvalho, Bolsonaro, enfim, e toda essa corja aí, eles continuam, né? Você vê que isso aí é uma manifestação bolsonarista que se sustenta ainda aí e vai continuar. E a gente vai aqui fazendo esse trabalho, né, de contraponto, trazendo um pouco mais de sofisticação para esse debate, porque, né, tá demais. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço. Fui.